Rogério Ceni, Marcos Paulo, alguns outros jogadores e diretoria. Saiba o que aconteceu nesta treta que está inflamando o ambiente do São Paulo. Tudo aconteceu no jogo contra o Água Santa, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Foi na segunda-feira. O Marcos Paulo foi relacionado pelo Rogério, mas ficou no banco de reservas. Não atuou, assim como o que está acontecendo durante todo esse início de temporada. Ele está tendo poucos minutos. E na entrevista coletiva pós-jogo, o Rogério foi perguntado por alguns jornalistas referente ao Marcos Paulo, por que ele não estava atuando. E o Rogério disse que ele até tem treinado bem, mas não tem a intensidade ideal para jogar, para atuar. Até aí, ok. Na terça-feira, no dia seguinte, o Marcos Paulo fez uma publicação no Instagram que teria sido para o Rogério Ceni, um pouco quanto estranho. E alguns torcedores do São Paulo, algumas pessoas, comentaram nessa publicação criticando o Rogério Ceni, falando mal do Ceni. E o Marcos Paulo foi e curtiu alguns desses comentários. E aí inflamou, isso caiu muito mal. O Rogério Ceni, então, marcou uma reunião, tanto com o Marcos Paulo, quanto com o elenco todo no geral. E aí o Rogério foi muito incisivo, muito duro com o Marcos Paulo na frente de todos os atletas. Nós não sabemos ao certo as palavras e nem o que o Rogério Ceni falou, mas o que nós sabemos é que ele foi muito duro contra o jogador. O Marcos Paulo, então, pediu desculpas pelo ocorrido. Porém, alguns outros atletas foram na diretoria questionar essa atitude do Rogério. Nós também não sabemos se lá os jogadores foram falar outras coisas sobre o técnico do São Paulo. Mas eles realmente foram na diretoria para questionar a forma como o Rogério falou com o Marcos Paulo. E aí estourou de vez, né? A mídia fez matérias, saiu em tudo quanto é portal de notícia, em jornal de televisão. E o que nós sabemos é que a diretoria do São Paulo iria marcar uma reunião com o técnico Rogério Ceni para saber o que está acontecendo. E não está descartada a demissão do técnico. É claro que a diretoria já disse que quer a permanência do treinador e o Rogério já falou que quer continuar no cargo. Mas tudo vai depender desta conversa, o que vai ficar acordado entre as duas partes, entre o técnico Rogério Ceni e a diretoria do São Paulo. Mas neste momento o clima tá, pegando fogo. Muita gente falando o que a gente pode considerar um clima pesado, uma crise interna lá no clube do São Paulo. E a questão é, agora já opinando, vejo muita gente falando mal do Rogério Ceni, da diretoria, do Marcos Paulo, dos outros jogadores, inclusive ex-atletas metendo pau, falando inclusive que os jogadores são mimados. Agora eu pergunto para vocês, o que esses caras sabem do que foi dito? Eles estavam lá? Os atletas falaram para ele o que foi dito? Ele escutou todas as partes do Marcos Paulo, do técnico Rogério Ceni e dos outros jogadores? O que eles sabem do que foi dito, do que aconteceu, do que os outros jogadores foram lá na diretoria falar, além da forma como o Rogério disse com o Marcos Paulo? Acho que tem muita gente falando bastante coisa, bastante besteira, mas ninguém sabe ao certo a verdade. Ninguém ouviu todas as partes e sabe realmente o que aconteceu, o que foi falado. Então, é muita gente de fora falando besteirinha para inflamar ainda mais a situação, mas a verdade mesmo, quem sabe é o Marcos Paulo, é o Rogério Ceni e são os outros jogadores que foram lá na diretoria reclamar do Rogério. Eles sim sabem a verdade. Então, tomara que eles venham a público para falar o que aconteceu de fato, para deixar tudo em aberto, para que essa crise abaixe um pouquinho, né?
Mas enquanto isso não acontecer, muito difícil a gente vai saber a verdade de todas as partes, de todos os lados.